Cruzando as Conversas. Oferecimento Tag Banrisul. Sem taxa de adesão, curta o verão e passe direto na fila do pedágio. Boa noite, estamos começando mais uma edição do Cruzando as Conversas aqui na tela da RDC TV, sempre em 24, 524, Claro Net TV e também sempre na rede social, no Facebook, no YouTube, você nos conecta e também vários aplicativos, vários streamings e no aplicativo da RDC Play, que daqui a pouco, como sempre, eu vou dar aquele código especial para você fazer uma assinatura, né? A nossa programação é gratuita, mas a assinatura completa com filmes, séries, shows, eventos, você vai ter com o código de assinatura que eu vou dar daqui a pouco. Sempre em nome de Banrisul, estamos chegando com mais um programa. Nesta terça-feira de carnaval, a gente tira a gravata, porque no carnaval não dá para usar gravata, né? Amanhã a gente volta aos nossos debates políticos e aí volta a gravata também na quarta-feira de cinzas. Mas, com muita honra, eu estou recebendo os nossos convidados aqui nessa noite. A Ana Clara Aguiar, que é especialista em educação financeira da Serasa, e Gabriel Hamster, que é advogado, professor e também integrante da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB do Rio Grande do Sul. Nós vamos falar sobre a vida que começa amanhã, quarta-feira de cinzas. O ano vai começar finalmente. É claro, obviamente, que muita gente já começou o ano, já está trabalhando há muito tempo, né? Desde o dia 1º, eu sou um deles, vocês me veem no ar todos os dias aí do mês de janeiro, né? E a gente fica com aquela sensação de que ainda tem um pouquinho de férias, tem um pouquinho de temporada de verão, tem um pouquinho de carnaval, como aconteceu agora, né? Obviamente, esse carnaval tem gente que emenda um pouquinho mais de férias e volta depois ali do enterro dos ossos, mas o fato é o seguinte, passou o carnaval, passou o enterro dos ossos, tem que voltar à realidade e começar o ano de verdade. E aí nós queremos falar sobre finanças pessoais, educação financeira, orçamento doméstico, dívidas, as contas, porque tem que enfrentar o ano de cabeça erguida, né, com, quem sabe, né, esse cenário um pouquinho mais desanuviado, né? Por isso é que nós convidamos a Ana Clara Aguiar e o Gabriel Hamster. Ana Clara Aguiar, especialista em educação financeira da Serasa. Obrigado pela participação conosco, seja bem-vinda e muito boa noite. Boa noite, Renato, boa noite a todos que estão vendo aí a gente. Vamos começar o ano de uma maneira mais saudável financeiramente, vamos falar aqui um pouco de finanças básicas para a gente colocar todo mundo aí no rumo e todo mundo terminar o ano bem, né? Muito bem, não tem receita mágica, né? Mas nós vamos tentar dar umas orientações aqui para que as pessoas possam se organizar. Eu acho que a palavra-chave, né? Uma delas é organização, a gente vai falar bastante aqui. Dr. Gabriel Hamster, participante bastante frequente do nosso Cruzando as Conversas, está novamente conosco, advogado, professor, integrante da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB do Rio Grande do Sul. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Obrigado, Renato. Mais uma vez é um prazer estar com vocês na RDC, fazendo uma prestação de serviço público nesse pós-carnaval, nesse momento onde todo mundo agora volta e começa a refletir sobre o seu ano, sobre os seus problemas, sobre como resolver os seus problemas, principalmente na seara financeira, e como é de praxe, já é comum, é nesse período que nós temos várias e várias contas, como IPTU, IPVA, entre condomínio, que é uma conta recorrente mensal, mas acaba vindo junto nesse pacote, e muito importante, então, fazer uma escolha inteligente para que essas escolhas de agora se tornem uma solução ao longo do ano e não um problema que pode se arrastar, inclusive, como a gente vai ver, vai analisar, vai conversar aqui, nós todos, junto com a Ana da Serasa Experience, para que isso não se torne uma bola de neve e se torne um superendividamento e situações que vão para além da seara financeira. Isso aí, vamos tentar ajudar a organizar a vida dos brasileiros. Agora nós vamos dar o recado da OAB do Rio Grande do Sul. A OAB lembra que vídeo gravado não é sustentação oral. Restringir uma sustentação oral é restringir o direito do cidadão. A advocacia tem como prerrogativa de falar na tribuna, ao vivo, presencial ou telepresencialmente, em nome de seu cliente. O plenário virtual obrigatório atenta contra a ampla defesa. O julgamento virtual deve ser sempre a opção do cidadão, representado pela advocacia, jamais uma imposição.
Vídeo gravado não é sustentação oral. Uma campanha da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio Grande do Sul, em defesa da sociedade gaúcha. Rápido intervalo, e aí 1 hora direto, sem intervalo, sem interferências, com a Ana Clara Guiar e o Gabriel Hamster, cruzando as conversas. Eu espero vocês. De volta com o nosso Cruzando as Conversas, especial de carnaval nesta terça-feira, ajudando os brasileiros a reorganizarem as suas finanças pessoais. Esse é o nosso assunto de hoje e eu tenho certeza que você vai ter muita informação e muita orientação com a Ana Clara Aguiar, que é especialista em educação financeira da Serasa, e Gabriel Hamster, advogado, professor e direitos do consumidor. Se vocês me permitirem, eu vou tratar vocês de Ana Clara e de Gabriel. Né? Estamos num feriado um pouco mais informal, para a gente ir direto aos nossos assuntos. Eu queria saber primeiro da Ana Clara, lembrando que nós estamos sempre no ar em nome de Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Queria saber se a Serasa, todos os dias, ela deve ser consultada por milhares e milhares de brasileiros que estão afundados em dívidas, né? E querem renegociar. Essa é uma boa notícia. O brasileiro, ele está endividado, mas ele tem um peso na consciência, ou ele tem uma vontade de se reerguer, e aí ele busca a renegociação, Ana Clara? Com certeza, Renato. Assim, a gente tem vindo de altas de taxa de inadimplência. Mas a boa notícia é que agora em dezembro, muito por conta da popularização aí do assunto, do Desenrola Brasil, né, do programa do governo, de feirões da Serasa e dessa facilitação de todos os birôs de crédito para renegociação de dívidas, essa taxa diminuiu um pouco em dezembro, depois de uma sequência de altas. Hoje a gente tem aí 43% da população brasileira inadimplente, né, da população adulta. Isso dá mais de 70 milhões de pessoas. Então, é um volume grande de pessoas que precisa realmente ter uma atenção maior ali com a vida financeira. É claro que a gente sabe que são diversos fatores que influenciam as pessoas a deixarem de pagar as contas, deixarem de pagar as dívidas, mas a boa notícia é que aos poucos o comportamento dessas pessoas vai mudando, né? E para isso que a gente está aqui também, para isso que a gente produz muito conteúdo, para orientar essas pessoas desde a fase ali para sair do endividamento até a fase de criar um hábito financeiro bom, até a fase de procurar ali ter um crédito, usar o crédito de uma forma consciente e realmente ter uma educação financeira, ter uma organização financeira que seja mais saudável, né? A gente sabe que para além das contas, a gente tem muitas pesquisas que mostram que as contas deixam as pessoas, inclusive, com problemas de saúde mental, deixam as pessoas envergonhadas, receosas, e isso é um assunto que tem que ser cada vez mais tratado com naturalidade, porque afinal de contas, né, a gente paga contas todo mês, a gente usa o dinheiro para tudo, então... Faz parte, né? Exatamente, então deve fazer parte também da nossa rotina cuidar dessa parte da vida, né, que é super importante. Lembrando que esse número que tu deste de inadimplentes são aquelas pessoas que não conseguem pagar determinadas contas, né? Elas estão em dívida no sentido de ter deixado alguma coisa para trás, atrasado. E tem o endividado, que é um número maior, mas que é aquele que contraiu uma dívida, mas está pagando. É um consórcio, um parcelamento, é um financiamento, né? Exatamente, os inadimplentes são aquelas pessoas que já deixaram ali por mais tempo a dívida correr e estão aí com o nome negativado, como a gente diz, né? Que tem ali alguma restrição. Esse é o número. Mas endividado, eu costumo falar que todos nós somos, né? A partir do momento que a gente paga a mensalidade de um bem que a gente tem, a gente paga ali um aluguel, a gente tem dívidas para pagar. Então, paga aluguel, paga condomínio, mensalidade da escola, né?
financia os livros escolares, aí compra um celular em 10 vezes, nós estamos automaticamente endividados, né? E isso quer dizer que as pessoas não precisam ter medo desse nome, né? Dívida, porque todo mundo tem. Justamente, então é uma coisa que a gente vai ter que lidar para o resto da vida enquanto a gente estiver aqui, então é melhor a gente aprender a lidar de um jeito mais tranquilo do que fazer disso um tabu, ou então não conseguir lidar direito e prolongar essa situação aí por muito tempo, né? Perfeito. Ô, Gabriel, como é que tu vê essa iniciativa dos programas de governo, Desenrola, a Serasa oferecendo planos de renegociação? Os brasileiros, será que estão respondendo a essas possibilidades, a essas oportunidades de reajustarem as suas vidas, em reorganizarem as finanças? Renato, eu acho que todas essas políticas, vamos colocar dessa forma, né, que são políticas de trabalho a nível... Vamos citar aqui o exemplo do Desenrola Brasil, que a gente até num programa tivemos a oportunidade de falarmos sobre o Desenrola, que vai até o mês que vem ainda, acho que até o dia 20 do mês que vem, mais ou menos, dia 31 do 3 é o prazo onde de março que o Desenrola vai acontecer. Esse programa do governo federal, a nível de governo federal e a nível de empresa privada, instituição privada do Serasa Experience, ele denota uma preocupação do mercado com a questão da inadimplência, porque eu vejo muitas pessoas falando e julgando na mídia e até mesmo utilizando isso como algum aspecto político dos lucros dos bancos, né? Que os bancos lucram muito e o endividamento da população cada vez maior. Isso é um paradoxo muito grande, né, do ponto de vista social, mas do ponto de vista prático, do dia a dia para o consumidor, que é o que eu digo que a pessoa, o que importa realmente, não é vantagem para a instituição financeira ter, ou as empresas, terem aquela pessoa fora do mercado de crédito. Então, essa pessoa que está endividada, e principalmente as pessoas super endividadas, não é vantajoso para ninguém, para nenhum dos lados, ter essa pessoa fora do círculo de consumo, porque ela é endividada, não conseguindo quitar suas contas em dia, vai acabar indo para uma negativação, ou até mesmo vai acabar não conseguindo pagar outras dívidas que são fundamentalmente importantes na vida dessa pessoa, como, por exemplo, eu adquiro um crédito de consumo para aquisição de um bem, mas aquele crédito se torna uma bola de neve e eu não consigo pagar o meu IPTU agora no início do ano. Isso acaba gerando uma bola de neve que interfere não somente enquanto consumidor, mas até mesmo como cidadão. Daqui a pouco eu estou com uma dívida inscrita em dívida ativa dentro do IPTU, nesse caso, e eu posso perder, inclusive, o meu patrimônio. Então, a questão do endividamento, ela permeia várias facetas da sociedade, que a gente vai colocar ora dentro de um aspecto de consumo, quase sempre o maior tipo de endividamento no Brasil, isso várias pesquisas, o próprio CNC mostrou isso, são dívidas de até 3 salários mínimos. Então, é um endividamento que eu digo assim, ele acaba sendo substancial, né, Renato? E a gente já trabalhou e, felizmente, esse assunto não é novo aqui dentro da RDC e dentro do teu programa, a gente já trabalhou que o crédito, ele acaba no Brasil sendo um cenário de subsistência. A partir do momento que o crédito é um cenário de subsistência, por quê? Porque nós temos um salário mínimo que aumentou agora um pouquinho, mas ainda é fora da casa dos R$2.000. Claro. E várias pesquisas já mostraram que a gente deveria ter, no mínimo, o triplo desse valor. No mínimo, perto de R$6.000 ali, para uma pessoa sustentar uma família de até 4 pessoas. Então, quando a gente tem essa perspectiva de um salário mínimo que ele é inviável para cumprir tão somente com as contas básicas, o que dirá com o desenvolvimento. Então, acaba que o crédito se torna uma linha, se torna um meio pelo qual o consumidor muitas vezes vai acabar finalizando o seu mês, inclusive. Vai acabar utilizando ali, e isso a gente pode abordar isso de uma maneira jurídica, mas principalmente também aqui com a Ana, a gente pode trabalhar essa perspectiva mais econômica, de que trabalhar, por exemplo, com um rotativo acaba, às vezes, sendo uma fantasia que a pessoa acaba achando que está conseguindo cumprir com seus compromissos dentro de... Vamos falar aqui em termos de períodos para os consumidores entenderem em casa. Estou em março, resolvi o problema de março, só que temos mais 11 meses pela frente, né? 12 meses pela frente. Como resolver isso? Então, é um alívio
como diriam engenheiros do Havaí, alívio imediato, né? Exato. Mas ele é momentâneo, depois ele é momentâneo. tem o resto ele é do momentâneo. ano. Exato. E dentro dessa perspectiva, e eu trabalhando, eu já trabalhei em mais de 8 feirões de renegociação de dívidas, junto com o Procon RS, junto com o Procon Porto Alegre, e o que eu percebo é as pessoas renegociam as suas dívidas, elas se organizam minimamente, mas essa organização ela dura pouco tempo. Ela dura um período de 3 meses, de 6 meses, e ela volta para aquele ciclo de endividamento novamente. E Vamos aqui tentar. a gente pode fazer várias... Não. Só para finalizar, né? Então, que dentro dessa perspectiva, a gente pode trazer várias nuances jurídicas, mas também fundamentalmente econômicas dentro desse cenário. Né? Vamos começar com as dicas práticas, orientações. O que a Ana Clara teria a dizer para os brasileiros que hoje estão desorganizados financeiramente, para começar o ano, né? Muito bem, com o pé direito agora depois do carnaval, e tentar reorganizar as suas finanças? Primeiramente é colocar ali a bola no chão, né? Se a pessoa não sabe o que entra ali de orçamento para ela e o que ela gasta, é muito mais fácil dela se enrolar aí nesse orçamento e fazer como o professor estava comentando, né? De usar o crédito como uma extensão do salário, mas uma hora essa conta chega e chega com juros, chega arrebentando todas as outras contas que a pessoa tem. Então, não tem outro jeito senão se organizar financeiramente para que isso não aconteça. O primeiro passo é fazer um raio-x completo das suas finanças. Então, você vai pegar ali o seu extrato. Sei que tem muita gente que tem até medo de olhar fatura de cartão, que tem medo de olhar extrato. Isso, Ana, desculpa te interromper, eu ia dizer isso. Eu acho que a maioria dos brasileiros tem um receio de enxergar quanto realmente gastam e quanto realmente ganham, às vezes. Claro que tem gente que ganha um salário X, sabe quanto é que ganha, mas tem gente que tem várias fontes, faz um bico ali, bico aqui. Às vezes as pessoas parecem não querer enxergar o que entra e o que sai, principalmente. Com certeza. Com certeza. E não conseguir lidar com essa falta, né? Então, isso não é uma exclusividade de quem ganha uma renda até 2 salários mínimos, ou 5, ou 10. Isso é uma realidade, infelizmente, de muitas pessoas. Elas têm receio ali de olhar, porque as facilidades do cartão ali, passar uma coisa por aproximação e ir simplesmente vivendo, é muito mais cômodo, né? Para as pessoas do que realmente prestar atenção nisso. Mas não tem jeito, tem que fazer, né? Tem que encarar o problema de frente, como a gente sempre diz aqui, porque sem saber ali, sem ter uma visão do seu orçamento, você não sabe de onde que você consegue economizar, você não sabe de onde que você vai tirar ali um dinheiro para fazer uma reserva de emergência, para fazer para cumprir uma meta sua de futuro, para fazer uma viagem, para comprar um bem, você fica realmente no escuro, né? Então, o primeiro passo é fazer um raio-x das suas finanças. Você vai olhar o seu extrato aí de 6 meses para trás e você vai anotar tudo que você gasta. Principalmente depois de ver ali seu extrato, ver qual que é seu perfil, com o que você mais gasta, você vai colocar ali, dividir as suas despesas entre despesas fixas, despesas variáveis e um dinheiro ali para poupar, ou então para fazer uma reserva de emergência, para investir, enfim, independente da sua situação, tem que dividir nessas 3 categorias. As despesas fixas são aluguel, como o próprio nome diz, as despesas que a gente faz todos os meses. E as despesas variáveis, como o nome diz também, são aquelas despesas que às vezes a gente tem e às vezes não. De repente, um material escolar em janeiro, de repente um dinheiro para uma viagem, ou coisas do lazer do dia a dia, um streaming que você assina, enfim, tudo que varia de mês a mês. E o ideal, essa é uma meta assim que é uma inspiração, mas serve para as pessoas que não conseguem se organizar, para elas visualizarem o que seria adequado delas dividirem esse orçamento. A partir do momento que você sabe quanto que você ganha, você vai dividir
esse dinheiro entre 50% para as suas despesas fixas, 30% para as despesas variáveis e 20% para fazer ou uma reserva de emergência ou, enfim, para você guardar, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas deixam para tirar esse dinheiro quando sobra, mas o problema é que nunca sobra, né? Se a gente for ali fazendo sem organização, nunca vai sobrar esse dinheiro para reservar, para fazer essa reserva de emergência, que é muito importante para que as pessoas não entrem em dívidas, né? Porque justamente quando surge alguma emergência, um remédio que você tem que comprar mais caro, o carro quebra, tem que fazer uma reforma, quando surge isso, geralmente as pessoas entram em dívida porque não tem nenhum colchão ali no orçamento para assumir esse custo. Então acaba entrando em dívida. Exatamente. Então, o primeiro passo para tudo é isso. Fazer o raio-x das finanças. Exatamente. Raio-x das finanças e ver ali. Já vai voltar para as dicas. Eu quero perguntar para o Gabriel, porque aí o pessoal corre para o advogado, né? Quando está tudo trancado, está negativado, tudo explodindo. Doutor, será que a gente consegue entrar na justiça para conseguir ou um dinheirinho, ou para conseguir suspender uma cobrança? Aí tem esse movimento também, né, Gabriel? Existe, Renato, e eu até faço um apelo público aqui e faço um elogio à própria RDC, que eu nunca vi e espero não ver, de fomentar mentiras que eu vejo muito, não só na rede social, mas na televisão pública, de empresas que vão mentir para o consumidor, que vão renegociar até 99% das suas dívidas, vão renegociar até 90% das suas dívidas. E isso não é uma verdade absoluta, e isso não deveria, inclusive, não é permitido, na verdade, pela legislação, esse tipo de colocação. Mas o que eu digo aqui? Não há mágica, não há mágica. Há problemas, e esses problemas, se identificados, vão poder, sim, através da via judicial, serem trabalhados. Então, dentro da perspectiva que foi colocado aqui pela Ana, por exemplo, né, olhando o outro lado do balcão da questão do raio-x. A partir do momento que você identificou quanto que você ganha, aquilo que entra, aquilo que sai, dentro, então, da perspectiva jurídica, o que eu tenho que ver do ponto de vista jurídico? Contratos. Que tipos de créditos e contratos eu tenho? Eu tenho um crédito consignado, ok, bota ele numa listinha. Eu tenho um crédito rotativo, bota numa outra listinha. Eu tenho que tipos de créditos que eu tenho, o que está me gerando de despesa, porque tudo isso vem correndo mês a mês no extrato da pessoa, e isso vem como despesa, obviamente, porque está ali comendo mês a mês no orçamento dessa consumidora, desse consumidor. Visto isso, a partir disso, eu estou com dívidas com 3 bancos ou com uma instituição bancária, mas 3 modalidades. Vou dar o exemplo aqui de um consignado. Esse consignado, eu estou achando que está muito alto, que ele está um valor abusivo, um valor acima do adequado. Hoje nós temos o próprio Banco Central. O Banco Central ele disponibiliza semanalmente uma lista média de valores de operação de mercado. Então, o Banco Central, que é o órgão responsável por fiscalizar toda a atividade bancária do Brasil, ele vai listar lá qual é a média de mercado, porque hoje no Brasil nós não temos limitação legal de juros em geral. Nós temos a limitação legal de juros especialmente para o consignado, por exemplo. Eu não vou lembrar aqui de cabeça exatamente, mas gira hoje em torno de 2, alguma coisa. Então, o consumidor percebendo que tem algo fora do comum, que ele pode sim procurar uma defensoria pública, ele pode sim procurar um advogado para identificar se aqui naquele contrato tem algum problema. Mas é fundamental, primeiro, ele entender que tipos de créditos que eu tenho e quais que eu devo me preocupar mais. Eu sempre digo com todo mundo que me procura, seja aluno, seja consumidor, eu sempre dou a dica. Se preocupe primeiro com as dívidas que vão interferir diretamente no seu patrimônio. Gabriel, que dívidas são essas? São os contratos de crédito imobiliário, por exemplo. Então, essas dívidas elas precisam estar em primeiro lugar na preocupação dos consumidores. Se eu tivesse que fazer uma escolha entre pagar o cartão de crédito e pagar o financiamento imobiliário, eu não pensaria 2 vezes em pagar o crédito imobiliário, porque eu posso perder este imóvel.
Aí algumas pessoas me dizem, Gabriel, mas não tem uma lei que chama não tem uma lei que diz que tem a imperabilidade do bem de família, é o meu único bem? Naquela lei tem uma exceção. E essa exceção é justamente nesse caso, que em se tratando de financiamento, aonde o imóvel é utilizado como garantia, que é 99,9% dos financiamentos imobiliários pelo SFH, pelo Sistema Financeiro Habitacional, são utilizados através do imóvel que é adquirido, ele serve de garantia para a construtora e também para o banco, esse imóvel é tomado, esse imóvel vai a leilão. E isso também vale para carros, né? Financiamentos de automóveis que tenham alienação fiduciária, que a gente vai chamar. Isso também vale para carros que se você não pagar, esse carro ele vai passar por uma busca e apreensão, porque o carro ele é a garantia do imóvel. Então, do imóvel não, a garantia do bem, né? A garantia do pagamento daquela prestação. Então, visto esse raio-x desse ponto de vista jurídico, com que dívidas que eu tenho que me preocupar, IPTU a mesma coisa. Eu preciso estar em dia com o IPTU sob pena de sofrer uma execução fiscal da prefeitura e, obviamente, não é de um dia para o outro, mas é uma consequência jurídica do inadimplemento do IPTU, vir a sofrer uma dívida pública e, se eu não conseguir honrar ela, o meu terreno pode ir, sim, à execução também. Então, essas duas principais dívidas, elas sempre precisam estar no primeiro plano, nesse raio-x anual, que a gente começa a sentar e conversar com a nossa família, com os nossos filhos. Isso é uma questão muito importante também. As pessoas têm vergonha até mesmo de falar nos seus pares, a pessoa que dorme do seu lado tem vergonha de dizer ou de demonstrar preocupação com a questão financeira. A questão financeira, ela permeia todas as relações, inclusive de pais e filhos. Então, aquele pai que muitas vezes, pelo amor muito grande, faz uma vontade do filho e acaba se endividando, isso tem repercussões depois na própria família. A mulher que não conversa, o marido que não conversa, ou os cônjuges que não se conversam entre si nas suas dívidas, acabam não sabendo até mesmo como se ajudar mutuamente. Então, dentro do ponto de vista jurídico, também é identificar taxas de juros. Taxas de juros hoje é muito fácil, e se você tiver alguma dificuldade, você pode procurar a Defensoria Pública, até mesmo fazer uma reclamação no PROCON, solicitando uma consulta pública até, se aquele negócio está válido ou não, se aquela taxa de juros está correta ou não. Pesquisa na internet, hoje tem muitos dados, eu estou falando isso porque é realmente bem simples hoje, de identificar se aquele contrato está acima ou não está acima do valor da taxa média de mercado. Porque, infelizmente, só para vocês terem uma ideia, a taxa de mercado de cartão de crédito ultrapassa os 300% ao mês. Então, algumas pessoas me ligam e falam, doutor, eu estou endividado com cartão de crédito. É um absurdo, eu devia R$1.000, agora eu devo 10 mil, e faz 4 meses que eu estou devendo. E muitas vezes o problema não é um problema jurídico, ele é um problema contábil. Por quê? Jurídico seria se estivesse errado do ponto de vista do Bacen, se aquela taxa média de juros estivesse acima. Mas não, muitas vezes o problema ele é um problema econômico. E por isso que eu faço esse apelo novamente das pessoas cuidarem quando vão procurar ajuda de algum profissional, seja de um advogado ou de uma empresa que trabalha com assessoria de contratos, para não cair em sonhos que muitas vezes acaba acontecendo o quê? Isso eu já vi acontecer, já veio clientes falar comigo, já tive que atender pessoas depois, que é o barato sai caro. Muitas vezes essas empresas empurram a dívida para mais tempo, entram em um período de negociação, só que os encargos, os juros, eles continuam correndo. E aí depois essa pessoa se vê num emaranhado sem fim. Então é muito importante fazer uma análise racional daquilo que está acontecendo na sua vida e elencar esses contratos que vão impactar diretamente no seu cotidiano e principalmente no patrimônio. Então, se eu tivesse que dar uma dica fundamentalista, seria essa, Renato, assim, de cuidar as dívidas que vão impactar diretamente no patrimônio da família. Perfeito. Ana Clara, concorda com o Gabriel? Tem que escolher dívidas, tem que elencar prioridades. Por exemplo, se eu tenho uma quantidade X de dinheiro e não dá para pagar tudo, eu devo escolher as dívidas? Com certeza. Você tem que, a partir ali desse raio-x das finanças que você faz, você tem que elencar quais as dívidas que vão te prejudicar mais caso você não pague. O que a gente sempre fala aqui é para prestar atenção na incidência de juros também.
O professor trouxe um outro ponto, mas a gente sempre se atenta para esse ponto dos juros, né? Porque, de repente, uma dívida que pode não ser tão... pode não ser de um valor tão absurdo, ela pode ficar astronômica justamente por essa taxa. E aí, quanto mais você deixa de pagar essa dívida, mais você deve, e aí você, de repente, está ali preso num emaranhado de dívidas e não consegue sair daquilo. Por isso que você tem que prestar atenção no que vai incidir mais juros e começar por essas, né? Tem que traçar uma estratégia também para sair do endividamento, para pagar as dívidas. Então, seria esse o segundo passo, na tua opinião, depois da radiografia, elencar as prioridades e os impactos de pagamentos e não pagamentos. Exato. Não é isso? Exatamente. É bom lembrar também que dívidas negativadas podem também prejudicar as pessoas em um nível de não conseguir acesso ao crédito para, de repente, coisas básicas, né? A gente sabe que tem várias pessoas que deixam de pagar contas básicas, como água, luz, telefone, justamente porque o dinheiro, no final das contas, não dá, né? Então, é importante fazer esses pagamentos e ir atrás dessas dívidas que realmente estão prejudicando aí o crédito da pessoa para não se enrolar ainda mais, né? Uma questão bem levantaste da palavra de negativado, né? Do ponto de vista jurídico, isso tem várias implicações, e é salutar dizer o seguinte: a negativação, e aqui está um consumerista falando pró-consumidor, mas que a negativação ela é um direito do credor de realizar quando aquele inadimplemento ele ocorre. Como é que se torna um problema? Quando aquela inscrição ela se torna indevida, quando ela não tem uma motivação fundamentada e correta para acontecer. Então, o que pode acontecer, e aí às vezes a gente fica numa linha tênue, há um inadimplemento, há uma dívida, ok, mas a origem dela ela é inadequada, ou seja, aquela cobrança não deveria existir e existiu. Isso fica, obviamente, num campo jurídico, e aí quem vai trabalhar isso vai ser o advogado dentro do processo, junto com as partes, mas o que é importante da gente trabalhar, e que a Ana trouxe, é que a negativação ela acaba se tornando para o mercado um sinal muito negativo de que aquela pessoa é uma pessoa que, infelizmente, ela não honra as dívidas dela no prazo combinado entre as partes. Mas essa negativação ela prescinde de uma legítima anotação. É inclusive o que a súmula 385 do Supremo Tribunal de Justiça vai trazer para a gente. Então, quando não há uma legítima pré-existência daquela dívida, eu não posso ou não poderia inscrever o consumidor dentro desses cadastros. Então, é muito importante do consumidor perceber se aquela dívida que ele está inscrito, ela corresponde, primeiro, com o devedor que ele está devendo, e segundo, com o valor da dívida correspondente. E mais, o consumidor precisa receber uma notificação formal por carta de que há a negativação do seu nome. Não pode simplesmente a empresa botar lá no cadastro de negativados e o consumidor descobrir isso a hora de adquirir algum crédito ou fazer alguma operação e descobrir que seu nome está, vamos botar aqui em bom português, com um nome sujo na praça. Sim, tem que ter comunicação, tem que ter transparência, né? Tem que ter objetividade, as pessoas têm que ter o direito de saber. Um dos piores problemas da negatividade, do nome estar negativado, na minha opinião, também como consumidor, né? E de gostar, de consumir, de gostar, fazer pesquisa de preços e tal, mas eu acho que o maior prejuízo, claro que tem a questão da dívida, a questão das noites mal dormidas, mas é não poder consumir. Porque vai chegar um momento em que vai aparecer ali uma air fryer, promoção, né? Você sempre quis uma air fryer, demorou 1 ano pesquisando, mas não tinha dinheiro, e aí apareceu uma promoção maravilhosa de Natal, de Carnaval, de Páscoa, enfim, não vai conseguir nem parcelar, só se comprar à vista e não sei com que dinheiro. Mas não vai conseguir botar o cartão, não vai conseguir, né, afinal, fazer um carnê, um financiamento, porque o nome vai estar sujo. Ou seja, a pessoa está fora do mercado. Renato, sabe o que acontece nesse caso? Nesse caso acontece uma coisa impressionante nesse caso, que é o crédito para negativado. E aí o crédito para negativado, imagina, se o crédito em si já é difícil, já é moroso, já é custoso, você imagina o crédito para negativados.
que aí acaba se tornando uma via onde essas pessoas acabam adquirindo crédito, e em financeiras, em lugares muitas vezes que não tem credibilidade nem no próprio mercado de crédito, e acabam aquelas pessoas às vezes fazendo contratos que, por vezes, inclusive, são fraudulentos. Com juros, esse sim, aí juridicamente falando, é um prato cheio para dar problema, porque são vários contratos que estão para muito além da margem de mercado, e isso acaba pegando muito, Renato, infelizmente, a terceira idade, viu? Realmente, é um isso, problema muito grande. A gente vê aqui também nos consumidores, porque a gente sabe o que os consumidores estão procurando, né? E a procura por crédito para negativado é absurda, justamente por as pessoas não entenderem, procurarem ali no desespero, e essas financeiras oferecem com taxas muito maiores do que todas as outras opções de crédito, né, que elas se findam ali a partir do momento que a pessoa não consegue no mercado ter um acesso ao crédito. Então ela recorre ali essa outra solução no momento de desespero, e aí que piora ainda mais a situação, porque os juros são muito abusivos. Os juros devem ser um absurdo, monstruoso. Em grande parte extrapolam. É como o agiota, que ninguém deve jamais pedir dinheiro para agiota, né? Sim, só vai aumentar mais ainda o fundo do poço. E como o professor bem falou, tem uma procura muito grande para esses consumidores, para oferecer esse tipo de crédito para consumidores que geralmente ou não tem tanta não tem tanto conhecimento digital, ou não sabem muito bem como funciona ali as taxas financeiras. A terceira idade é uma galera que é bem afetada por isso. E muitas vezes também aquele empréstimo para aposentado, coisas que as pessoas oferecem ali, essas financeiras oferecem justamente para uma população que é carente ali de informações, ou então, enfim, que não tem como se defender daquela oferta, porque acabam pegando ali e ficam no prejuízo. Recentemente nós São tivemos uma mudança legislativa desesperados, né? E tem uma indústria de olho nesse desespero, né? Pois não, Gabriel? Não, só para complementar o que a Ana estava comentando e que tu trouxeste muito bem, Renato. Recentemente veio uma lei que aumentou mais um pouquinho a margem do consignado, que hoje é em 40%. Então, nós temos aí uma política, e aí eu vou dizer que, ao ponto que o desenrola é positivo, há uma política também de ampliação de margem de crédito que ela não é positiva quando a gente tem níveis de educação financeira bizarros dentro do Brasil, a níveis bem, bem preocupantes, de que a gente tem um público muito vulnerável em termos de finanças, e principalmente a massa que mais sofre com isso é a população idosa, e o Brasil está indo em direção a todos os outros países do mundo, principalmente da Europa, de um envelhecimento populacional. Então, nossos idosos estão vivendo mais, mas ao mesmo tempo também estão vivendo mais endividados, cada vez mais são os idosos que sustentam a família, porque aquele jovem que com 18, 19 anos antigamente já tinha inclusive sua casa própria, hoje ainda sequer entrou na faculdade, está entrando na faculdade, acabam que os seus netos, né, nesse caso, acabam não sendo ainda uma ajuda de custo na família. Então, a configuração da sociedade está mudando e o mercado de crédito está mudando com ela. E acaba pegando o último terço da população, que deveria ser o momento onde a pessoa está com dinheiro em tese garantido, tranquila para poder fazer a sua vida. Infelizmente não, em razão desse mercado de crédito que atinge aí centenas de milhões de pessoas e principalmente idosos. E que muito perigoso. Pois não? Tem um outro ponto também que atinge essa população que está mais vulnerável, que é a questão dos golpes, né? Porque muitas vezes, procurando por crédito fácil ou então procurando por um empréstimo,
você acaba caindo, principalmente a população que está ali carente de informação de educação financeira, que não sabe realmente como as coisas funcionam, que está menos digitalizada, e acabam caindo nisso, né, no desespero para conseguir um crédito. Acabam caindo em golpes que também os golpistas estão cada vez mais especializados nesse tipo de população que está vulnerável e principalmente aí na terceira idade, né? Pois é, doutor Gabriel, depois que cai no golpe, como é que faz? Quais são as ferramentas jurídicas para conseguir reverter, para conseguir sustar um pagamento, um crédito, um financiamento escuso? Então, Renato, eu vou dar 2 cenários, né? O melhor cenário e o pior cenário. O bom e o ruim. O melhor cenário é descobrir cedo, né? O pior cenário é descobrir depois de um tempo. E, infelizmente, muitos idosos acabam descobrindo depois de, às vezes, de 1 ano, 2 anos, porque essas fraudes elas estão cada vez mais bem feitas. Cada vez mais bem feitas. Elas estão cada vez mais próximas da realidade. E o que eu quero dizer com isso? Para uma fraude funcionar, ela tem que ser perfeita no ponto de vista de ludibriar o consumidor, porque senão ele vai entender que aquilo lá é uma simulação e jamais vai cair naquela fraude. Então, todo mundo que cai numa fraude vai falar a famosa frase: eu nem percebi. Óbvio, porque isso faz parte da fraude. Então, primeiro de tudo, e é isso, volto, acho um pouquinho do que nós todos estávamos falando aqui, que é sempre estar controlando essas finanças. Ver se dentro das finanças está caindo no extrato aquelas contas que para cair daquele credor, daquela instituição bancária, se aquele valor corresponde ou não. Viu alguma movimentação estranha, já liga para o gerente, conversa, o gerente da sua conta tem o dever legal de lhe informar sobre operações que recaem sobre a sua conta. Então, utilize o gerente do seu banco, esse é o primeiro passo administrativo, né? Utilize o gerente do seu banco para ser uma comunicação para identificar se há alguma coisa errada e, em havendo, que vai ser solicitado, você como consumidor, vai solicitar que essa cobrança ela seja identificada e, sendo uma fraude, ela deverá, então, ser sustada, né, da sua cobrança e o valor deve ser devolvido para o consumidor. Gabriel, não é simples assim. Não, infelizmente não é simples assim. Muitas vezes acaba caindo isso no Poder Judiciário e tem que entrar com uma ação contra a instituição bancária para reaver, primeiro, suspender esses valores que estão sendo cobrados de maneira inadequada. Veja que todo o cenário que a gente está falando aqui é fraude. Logo, é cometimento de um crime, é um ilícito. Sim. Então, nós não estamos falando aqui de um descuido do consumidor ou coisas do gênero. Sim. É um golpe. Um golpe, exatamente, é um golpe. Então, o consumidor vítima de um golpe, ele, primeiramente, sempre que identificado, fazer um boletim de ocorrência. Hoje em dia, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a disponibilidade de fazer um boletim de ocorrência online pela Polícia Civil. Nós vamos comunicar imediatamente ao conhecimento do fato ao nosso cartão de crédito, se for o caso, ou à instituição bancária diretamente, para que faça o bloqueio daquela conta ou o bloqueio daquele cartão e já peça pela instituição financeira para fazer a análise disso, não deixar essa operação acontecer, ou se já ocorreu, suspender ela e pedir o ressarcimento desses valores. E isso tudo, Renato, não é uma questão de vamos supor assim, é uma conduta amigável do banco, não, é um dever da instituição financeira. Claro. Nós temos sumulado, isso já há um bom tempo, tá? Sumulado pela súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que vai nos trazer que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados no âmbito de fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias. Essa súmula ela existe desde os golpes de caixa eletrônico, que vem evoluindo, então, hoje, por exemplo, para golpes como golpes do Pix, ou golpes do cartão clonado, entre outros. Mas fato é que, sendo uma fraude, acontecendo dentro do âmbito de uma operação bancária, o banco tem a responsabilidade objetiva de indenizar esse consumidor pelos danos gerados. Esses danos eles podem ser financeiros, mas eles podem também ultrapassar. Eu não gosto aqui de fazer alusão a uma indústria que se criou, infelizmente, uma indústria do dano moral. Tudo vira dano moral, ao mesmo tempo que tudo é dano moral, nada é dano moral.
mas quando a gente tem realmente, vamos supor aqui um idoso que perde noites de sono efetivas, que vai ao médico, que tem um problema de saúde e isso afeta ele, isso também tem repercussões no nível moral, que o consumidor tem o direito total de buscar os seus direitos, e o que eu sempre digo em todos os programas que eu venho aqui e eu faço questão de dizer, registrem as operações que vocês fazem, peguem históricos, porque só assim o direito trabalha com provas, o direito ele é probatório, ele precisa de mínimas instruções, ele precisa de comunicações para fazer valer o seu direito. Então, não adianta simplesmente chegar lá no advogado, ou seja, na Defensoria Pública, dizendo o que aconteceu e não ter um boletim de ocorrência, não ter uma foto de print de tela, não ter sequer um número de um protocolo, nada disso, sem nada disso, fica muito difícil instrumentalizar. Ah, Gabriel, é impossível? Não, né, acima de mas tudo. fica muito difícil. Então, o consumidor hoje, que ele tem que saber, e o programa, acho que a gente está conseguindo cumprir com esse papel, em sendo vítima de fraude, ele tem o total direito material de pedir o ressarcimento dos valores ocasionados. E independente de quais valores sejam. É importante também adicionar que, óbvio que as pessoas têm que saber as medidas legais que elas podem tomar, mas é importante dar um passo atrás também e prestar atenção em que tipos de golpe que existem hoje, porque infelizmente a gente está sujeito a vários tipos de golpe, fraude financeira, e então a gente tem uma série de conteúdos também nesse sentido para alertar o consumidor de práticas que são assim amplamente feitas por golpistas, fraudadores. A gente tem uma série que se chama Sempre Alerta, então é só você jogar aí na internet Sempre Alerta Serasa que você vai saber os golpes, o modus operandi de todos os golpes mais conhecidos, assim, para a gente se prevenir disso. E também é sempre importante falar que nenhuma instituição que é séria vai te procurar ali por WhatsApp para confirmar dados, então você tem que tomar muito cuidado com seus dados, até com telefone, com CPF, onde você faz cadastro, porque muitas vezes é por ali que você vai estar dando os seus dados para um golpista e vai ter oportunidade aí de praticar esses golpes de engenharia social que a gente chama, né, onde a pessoa é convencida que aquilo é realmente uma transação financeira. E tem diversos modos de praticar essas fraudes, né? Então é importante saber também quais são elas para não cair. A Ana lembra muito bem, né, que os golpes estão cada vez mais sofisticados, né? O pessoal reproduz as marcas, reproduz os e-mails dos bancos, dos serviços, como até o da Serasa, daqui a pouco, né? Com certeza. Nunca vi, da Serasa nunca vi, mas daqui a pouco pode ter. Então tem que checar bem, muitos. Tem que ver os remetentes, tem que ver o que vem depois da arroba, né? Normalmente tem alguma falhazinha ali que dá para perceber que não é original, ou então liga, né? Liga para o gerente, liga para o serviço, confere com a instituição que te atende, né? Para saber se aquilo veio realmente da pessoa. Eu já recebi conta de internet, de telefone falsa. Clique aqui para baixar a sua conta do mês. Tem muito. Da Serasa realmente tem várias contas em rede social fakes também, dizendo que você clica aqui, dê os seus dados que você vai conseguir pagar a sua dívida por um valor fixo. Tem muitos, inúmeros fakes da Serasa e tem, como você falou, golpes cada vez mais sofisticados. Essa semana eu vi um que simulava uma central de atendimento. Liga para o celular da pessoa e fala assim, tem uma transação suspeita na sua conta, se você não reconhece, clique e aí a pessoa vai entrando ali, vai ficando desesperada, né, porque vai entrar num prejuízo financeiro e vai dando dados e fornecendo ainda mais embasamento aí para esses golpistas tirarem tudo o que eles podem da pessoa, né? Inclusive pedir empréstimos no nome da pessoa, fazer contas no nome da pessoa. Então, assim, é importante ficar bem de olho nisso.
Quando a Ana fala desse negócio dos cuidados com os dados, eu lembro assim que às vezes a gente dá, eu sou meio paranoico, né? A gente dá na farmácia em voz alta, às vezes, qual é o seu CPF? E se tem um incauto ali e ele ouve, né? Daqui a pouco Com ele já certeza. anota ali para mandar para alguém. Às vezes nem ele faz, mas ele vende esses dados, né? E Sim, aí, inclusive tem uma muitos central do sites, crime. né? Tem muitos sites também que ou de compra online ou de qualquer coisa que você entre, dê o seu cadastro aqui para você ganhar um e-book, para você ganhar qualquer coisa. E aí você vai lá, coloca o CPF, coloca o celular, coloca o e-mail. E é justamente aí que existe um mercado que consome, que vende esses dados, né, para esses golpistas. Então é muito importante É prestar uma atenção engenharia. nos dados, prestar atenção no extrato, prestar atenção em tudo. É importante, na verdade, estar muito atento e olhar para as suas finanças, para os seus dados com muito carinho. Porque é um mercado também, né? Isso é mercado, esses dados valem dinheiro também. Com certeza, Enfim, e tem gente com de plantão certeza. pronta para aplicar esses crimes. Deixa eu lembrar que nós estamos aqui no Cruzando as Conversas Especial, sempre em nome de Banrisul, aqui na RDC TV, e conversando com a Ana Clara Aguiar, que é especialista em educação financeira da Serasa, e o Gabriel Hamster, que é advogado, professor, integrante da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB do Rio Grande do Sul. Nós estamos tentando aqui dar dicas para as pessoas começarem bem o ano verdadeiro, o ano útil, agora pós-carnaval. Não quer dizer que o ano não tenha sido útil, não quer dizer que você não tenha trabalhado janeiro e fevereiro, mas agora, depois do carnaval, tem aquela sensação de que não vai ter muito mais feriado, não vai ter mais muito feriadão, a gente vai parar de viajar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que botar o pé na rua, na laçada, para buscar aquele dinheirinho suado de todo mês para pagar justamente essas contas. Aliás, isso é uma realidade também, queria ouvir vocês um pouco sobre isso, que mudou, né? Porque antigamente a gente tinha o salarinho no final do mês, né? O contra-cheque. Eu não sei quais são os números, mas hoje nós temos um número de empreendedores muito grande, de pessoas que são também PJs, né? Que são CNPJs, as pessoas que não têm mais aquele salário garantido no final do mês. É a pessoa que tem várias entradas de dinheiro ao longo do mês, às vezes menores, às vezes pequenas, ou daqui a pouco tem uma grande. Advogado, por exemplo, né, Gabriel? Tu ganhas uma ação, daqui a pouco tá entrando uma grana, né? Sim. E aí tu compra um carro, né? E às vezes quita alguma outra coisa. Então, tem que ter um planejamento cerebral para o empreendedor, para o profissional liberal também, muito grande nisso, de não gastar na frente, de gastar de acordo com o passo, né, que a perna vai dar, porque também não pode gastar tudo, porque não sabe o dia de amanhã. Hein, Gabriel? Não se sabe o dia, um profissional liberal como tu não sabe o dia de amanhã. Exatamente, até o Sebrae, ele é um dos principais órgãos que vai trabalhar com questão de empreendedorismo e de questões do microcomércio, e ele vai trazer alguns dados muito interessantes a nível de relatórios anuais que eles fazem, e eles trazem alguns dados que é a morte, né? O que faz um empreendedor morrer. E o principal motivo dele é a falta de manejo das coisas básicas, ou seja, do fluxo básico, de quanto que eu ganho, de quanto que eu preciso ganhar para manter meu negócio rodando e de quanto que aquilo que eu ganho ele é o custo da minha operação e é aquilo que é o lucro da minha operação. Porque, veja, se a gente entra num cenário de CLT, ou de um estatutário, de uma pessoa concursada, ao final ela trabalha um período ali, vamos colocar aqui 30 dias, ela trabalha 30 dias e ao final ela percebe um valor por aquele período que vai ser diferido em dias para fins de cálculo trabalhista, de valores do RH, e ela vai receber, então, em dinheiro já, deduzido todos os impostos, aquele valor que, em regra, está limpo para ela gastar. Quando é o empreendedor, é diferente. Ele percebe o valor daquele serviço ou daquele produto que ele vende, que ele comercializa, né, vamos dizer assim, e não está discriminado naquele valor que o empreendedor, que o até mesmo o advogado está recebendo, o que é lucro, o que é custo, o que é manutenção de operação. Então, essa gestão para o empreendedor, ela é muito desafiadora. Se a gente tem uma perspectiva de um consumidor
de um cidadão brasileiro que tem pouca conhecimento de finanças, isso se torna um tiro no pé muito maior quando a gente vai entrar nessa área do empreendedor. E o Sebrae, nessas mesmas pesquisas que realiza, mostra para a gente que grande parte dos microempreendedores individuais, que nós temos a categoria do MEI, eles utilizam qual dinheiro para entrar nesse negócio? Dinheiro do MEI, dinheiro do FGTS, do Fundo de Garantia. Eu sou demitido, então eu era uma pessoa que trabalhava CLT, então agora eu quero ser dono do meu próprio nariz, eu quero ser dono do meu próprio negócio. Maravilha, eu acho que uma sociedade empreendedora, ela tende só a ganhar. Mas isso tem que ser feito de maneira inteligente. Uma pessoa que pega o seu FGTS, joga para dentro de uma operação que, sim, pode dar muito certo, mas, ao mesmo tempo, se somente jogar aquele dinheiro pensando que vai dar certo, sem nenhum tipo de estrutura, de custos, verificação de como vão se dar os passos, é só uma questão de tempo para que eu faça nos primeiros 6 meses, levando como dá, pegue um empréstimo com uma instituição financeira, leve mais 6 meses e dure 12 meses, e ao final desses 12 meses, para além de perder todo aquele valor que eu tive, eu não tenho emprego, eu sequer tenho meu nome limpo, e vira uma bola de neve. Então, o empreendedor, ele precisa, né, a pessoa que empreende, precisa compreender que ele é o seu próprio sistema, né? O empreendedor, ele empreende, ele tem essa característica de ele ser a força motriz de desenvolvimento da sua atividade econômica, e precisa de educação financeira. E eu sei que eu não estou aqui fazendo jabá, mas já fazendo jabá da nossa convidada no Serasa Experian e até mesmo no próprio Sebrae, que também exerce atividade pública dentro das suas operações, tem várias reportagens falando como que o empreendedor pode lidar com o seu dinheiro, com o seu negócio, e principalmente o Sebrae tem até curso gratuito de finanças básicas para empreendedor. Então, hoje o brasileiro, muitas vezes, ele acaba não tendo a informação, Renato, e por isso que é muito importante veículos como esse, como o teu programa, e a RDC sempre cumpre esse papel, de instrumentalizar, porque a informação ela já existe. Então, muitas vezes nós somos aqui, na verdade, nós somos ponte para que as pessoas do outro lado da linha recebam essa informação ou recebam que existe essa informação para poder ir atrás. Porque há muita informação. Hoje mesmo, até, e já estou tomando espaço aqui, mas hoje eu estava conversando com o meu síndico estava com um problema de gestão, e eu falei, tem uma ferramenta muito boa que é o Trello. Falei para ele assim. E ele falou, mas eu não faço ideia de que é isso. Eu enviei para ele, literalmente, aulas gratuitas no YouTube de como mexer no Trello. Então, isso tem também videoaulas gratuitas de qualidade, de pessoas renomadas, para tudo. O Gustavo Cerbasi, que faz um trabalho excelente do ponto de vista financeiro. Autor do Casais Inteligentes Enriquecem. Casais, exatamente, e outros livros que best-seller, e outros livros que ele já escreveu. Por exemplo, ele tem canal no YouTube que fala sobre finanças. Então, as pessoas também têm que ter um modo ativo dentro da sua organização. Porque não basta só ter fé e acreditar que aquele negócio vai dar certo, que aquela oferta de emprego vai vir, que aquela promoção vai chegar, porque às vezes não chega. E o dia a dia está passando e está acontecendo. Então, a gente tem que ter noção de como estruturar a nossa vida dentro de um planejamento básico. Quando eu digo isso básico, é bem básico. Eu sou um cara que eu não gosto muito de planilhas, mas eu faço o quê, por exemplo, nas minhas finanças? Eu tenho notas no meu celular, que eu pego todos os meses, eu boto contas a pagar e valores a receber e vejo ali de maneira fácil, no meu dia a dia. Eu abro a minha conta. Hoje a gente tem internet banking. Antigamente tinha que ir até a agência saber pegar um extrato na agência. Tá muito Hoje mais não fácil. Precisa disso. Muito mais fácil. Então, as pessoas também têm que perder um pouco essa posição passiva e ir para uma posição ativa do seu controle financeiro também. Eu sou fã do Trello. Gosto muito também. Adicionando aqui tudo que o Gabriel falou, realmente a gente tem que... Tudo volta para a educação financeira, para a organização. Não importa se a pessoa é fã de planilha, acho muito difícil que tenham muitas pessoas que sejam, né? O que anote no caderno. O importante é que a pessoa saiba o jeito melhor dela se organizar. E como o Gabriel também falou, a gente tem vários conteúdos para isso. O
próprio Gustavo Cerbasi, no último feirão, eu gravei com ele também uma live ensinando a sair do endividamento, um papo de 1h30. A gente tem o canal no YouTube também, ensinando várias coisas para as pessoas básicas, né? Que é o Serasa Ensina. A gente tem também um curso de finanças básicas que é gratuito, tem certificado, inclusive, é só procurar Finanças Básicas Serasa. Tem também outras empresas que fazem também, mas o nosso conteúdo é realmente muito robusto, porque a gente precisa educar muito a população para que ela consiga sair da dívida, fazer aquele acesso ao crédito e consiga fazer isso de uma maneira natural. Tem muitos conteúdos gratuitos aí na Serasa e em outros lugares, então é importante que as pessoas se conscientizem disso, né? E que coloquem as finanças num lugar ali de higiene pessoal, de, sabe, limpar a casa, é a mesma coisa, você vai lidar com o carinho que você tem para lidar com a sua casa, com as suas coisas, para quem gosta de academia, enfim, você vai cuidar das finanças, vai separar um momento ali do seu dia, da sua semana, para que você não entre aí em dívida, para que você faça as pazes com o dinheiro, para que você não tenha esse medo de olhar o seu extrato, porque quanto mais você souber de finanças, quanto mais você souber ali da sua realidade, do seu orçamento e das possibilidades que você tem para se organizar, mais liberdade financeira você tem e mais conhecimento você tem também para tomar melhores decisões na vida financeira e em vários âmbitos da vida também. Muito bem, eu queria falar um pouco sobre reservas financeiras. Eu não sei se a gente se tem mais alguma dica prática antes disso, mas assim, quem tem um pouquinho de dinheirinho entrando, se vender um carro, receber uma herança, vender um terreno, ganhou uma ação antiga e tal, o que é melhor fazer, hein? Saldar as dívidas, pagar tudo, ficar zerado com os seus credores, ou guardar isso e ir pagando aos poucos, vai negociando? Tem alguma aplicação que o Serasa considere mais segura, mais rentável, que ela indique para os consumidores, Ana? O primeiro passo, realmente, se você tiver dívidas, especialmente dívidas negativadas, é quitar essas dívidas, porque isso daí vai te dar a possibilidade de ter ali uma vida financeira mais tranquila. E, em segundo momento, você juntar para essa reserva de emergência. Essa reserva de emergência pode ser feita aí ou numa renda fixa ali que a pessoa... para quem é mais conservador, para quem não entende muito ainda dos investimentos, para quem quer realmente só colocar ali o dinheiro e ficar seguro que vai ter ali, que ele vai render aquele pouquinho, mas vai render. Essa é a indicação. Primeiro, focar nas dívidas, pagar, aproveitar, né, essas negociações com descontos agressivos, porque como a gente já comentou aqui, como o Gabriel também já falou, é de interesse dos credores receber essas dívidas, por isso que tem aí esses descontos grandes aí de tempos em tempos. Então, procurar os credores para ter aqui o maior desconto que você consegue, né, e realmente tentar quitar essas dívidas e, em um segundo momento, investir ali para você ter aquele dinheiro e ir fazendo essa reserva de emergência para não cair em dívidas novamente. Até porque as pessoas elas têm que estar atentas, porque daqui a pouco pode haver, como a gente já falou, né, alguma emergência, né? Pode haver algum problema, vou bater na madeira aqui, né? Mas pode ter um problema de doença, um problema, bateu com o carro, vai dar uma despesa muito grande. Então é bom ter essa reserva em algum lugar que seja fácil de retirar, né? Que tenha liquidez. Que tenha liquidez, e acho exatamente. Que falasse uma coisa importante aí, Ana Clara. Se não conhece, não se aventure, né? Não vá querer receber uma bolada, agora eu vou investir na Bolsa de Valores. Não sabe nada sobre Bolsa de Valores e vai cair nesse mercado de ações que é extremamente volátil, né? Exatamente.
As pessoas que fazem investimento aí de alto risco, elas estão inseridas nesse mercado para isso, né? Elas estão ali estudando todos os dias e vendo ali quais são os fundos de investimento, e elas estão cientes daquele risco, né? O próprio nome diz. Então, se você ainda não sabe, o melhor é colocar ali numa renda fixa, como você falou, que tem a liquidez que você possa tirar de um dia para o outro. E às vezes a emergência não é nem tão emergência assim. Por exemplo, agora em janeiro, a gente teve uma pesquisa do IPVA que diz que 9 entre 10 brasileiros já gastaram ou já tiveram algum gasto inesperado com o carro. Então, assim, o carro é um exemplo muito bom, porque todo janeiro tem IPVA e ainda assim as pessoas não se organizam para isso porque prestam atenção só no dinheiro do combustível, no dinheiro da parcela. Então, tem que anotar todos os custos possíveis ali daquele bem, inclusive essa possibilidade de emergência, uma manutenção, um conserto, uma troca de carro, tem que embutir todos esses valores ali quando você vai assumir esse custo. Esses dias eu fiz uma troca de amortecedor, quase R$3.000, gente. E é uma coisa que a gente não está esperando, a gente nunca está contando com que isso vai acontecer, porque às vezes é a vida útil do carro, roda muito, às vezes é carro novo, às vezes é carro velho, não adianta, as surpresas são muitas. Alguma dica, Gabriel? É muito importante as pessoas elas fazerem escolhas que vão realmente contribuir com a tomada de uma vida financeira saudável, porque às vezes tu falaste no cenário de poupança, né, de dinheiro que sobra um pouco. Às vezes, quando a escassez ela é tão grande por tanto tempo, quando a gente tem um pouco mais de dinheiro sobrando, nos falta até uma inteligência emocional, e às vezes isso é muito comum, não estou aqui julgando, muito pelo contrário, o ser humano ele age dessa forma quase que irracional. Quase todos os nossos processos cognitivos, eles primeiro vêm de dentro para fora, e eu tenho uma superlatividade do meu pensamento. Eu acho que aquele dinheiro, às vezes, é maior do que ele realmente é, eu acho que eu vou poder fazer mais coisas do que eu realmente vou conseguir fazer, e eu acabo não colocando nesse cenário que algo ruim pode acontecer. Então, a reserva de emergência, e muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho como fazer reserva de emergência, mas às vezes as pessoas não veem algumas continhas que fazem semanalmente. É um cigarro a mais que compra, é um cafezinho a mais que compra, algumas questões de dia a dia que ao final de uma semana, por exemplo, poderiam sobrar R$100 que ao longo de um mês, ao longo de um ano, R$1.200, vamos botar aqui, de poupancinha, né? Isso eu estou falando só uma coisa micro, né? Agora, tratando-se de alocações de valores... Dependendo do tamanho da família e da casa, paga uma conta de luz, né, Gabriel? Com certeza, paga uma conta de luz. Eu mesmo aqui, convive eu e a minha noiva, nós pagamos aqui a nossa luz de em torno de R$200. Então, imagina, uma poupança que cada um faz ali no seu mês, os dois juntos. Só e tu e a noiva, R$200, R$200. Pô, mas a CE Equatorial, hein? Tá dando falta aí, né? Ela tá na... A Ana aí não sabe, né? Mas a CE Equatorial aqui no Rio Grande do Sul tá dando que falar, viu, Ana? Tá dando pano pra manga. Aqui também sou eu e aqui também sou eu e meu noivo, e a conta não passa de 100, não. Aí, ó, viu? Tem que inspirar, Gabriel. Tem que inspirar, Gabriel. Em casa sou eu, a minha mulher, mais 3 filhos, tá? E a conta, ela é de 200, 240, 250. De vez em quando, verão com muito ar-condicionado, ela chega a quase 300, 270, 280. Mas a gente fez um trabalho já faz bastante tempo aqui em casa para dar uma segurada, porque ela estava beirando já os 300 e às vezes passava. Eu sofro de um problema aqui que é o trifásico, né? Que daí a CE, mesmo eu não consumindo a unidade inteira, ela me cobra a unidade inteira. Então, a minha cota, vou te ser bem sincero, assim, eu gasto uma cota e 0,002 da cota, da outra cota. E aí a outra cota come inteira, então acaba acontecendo isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando nós vamos fazer uma aplicação financeira, nesse sentido, de pensando no micro,
muitas pessoas vendem muita coisa na internet, muitos coaches de financeiros, muitos advogados vendem sucesso e tudo mais. Mas o que realmente funciona? Realmente funciona é o básico. É sentar, analisar aquilo que recebe, analisar aquilo que gasta, verificar aquilo que é supérfluo, aquilo que não é. Não estou dizendo que a gente não pode se dar ao luxo de fazer uma compra de um produto que queira, de fazer, muito pelo contrário, acho que a gente trabalha, a gente se desenvolve como pessoa, adquirindo bens e serviços, mas a gente tem que compreender, dentro de um cenário de poupança, de escassez, e eu acho que isso a gente tem muito a que aprender com a Europa, porque o Brasil nunca sofreu uma escassez de verdade mesmo, uma guerra de fato efetiva, pelo menos não na nossa história moderna, agora dos últimos 40 anos, nós não sofremos nenhum tipo de escassez de verdade que nos fez olhar para dentro e dizer, olha, tendo comida na mesa e um teto sobre nossas cabeças, a partir daqui o resto a gente constrói. Então, como o brasileiro, graças a Deus, em regra, vive em um cenário de abundância, e eu não estou aqui dizendo que a gente vive num país maravilhoso, mas um cenário de abundância, nós não temos nenhuma guerra iminente, nós não temos nenhum problema catastrófico iminente, a gente tem que aprender a fazer escolhas inteligentes se o cenário proporciona. Aquelas pessoas que estão, e aqui eu faço uma separação muito importante, até metodológica, em todos os livros que falam sobre superendividamento, por exemplo, Renato e Ana, a gente vai utilizar isso, que é a categoria de pessoas que estão à margem da linha da pobreza. Essas pessoas, elas precisam, inclusive, do governo para ter uma renda mínima para sobreviver, para suprir a necessidade da dignidade básica humana dela. E essas pessoas, o discurso nem tem que entrar na seara de poupança, porque elas sequer têm dinheiro para sobreviver. Nós estamos falando aqui, e acredito que o nosso discurso esteja bem claro para os consumidores, telespectadores, é aquelas pessoas que são pessoas normais, brasileiros, que vão à luta, que conseguem ter uma renda de 2, 3, a 5, a 6 salários mínimos mensais, que dentro das dificuldades, às vezes sobra uma graninha, ou poderia sobrar, e por algumas questões que a gente está trazendo aqui, principalmente de escolhas inteligentes, elas acabam não acontecendo. E assim, ouvindo você falar, Gabriel, também me vem muito de várias conversas que já tive com psicólogos mesmo, que a gente, muitas vezes as pessoas compram, consomem com emoção. Esse lance da escassez e de falar, eu trabalhei a semana toda, eu mereço. Sim, merece, mas você merece também colocar ali suas contas num orçamento, num planejamento, para que você consiga planejar até esses mimos que você dá para você mesmo, para a sua família, de um jeito mais organizado, né? Então, o consumo, a forma de consumo da gente está muito ligada com as emoções. Então, já fica uma dica extra aí para o pessoal para pensar também quando você vai vai consumir alguma coisa, vai gastar alguma coisa, pensar por que você está fazendo aquele gasto, né? Eu quero fazer isso porque eu estou cansada, porque eu estou com preguiça de fazer... Pegar um carro de aplicativo, por exemplo. Eu preciso pegar o carro de aplicativo sempre, ou eu posso colocar aí, fazer um equilíbrio na minha rotina para dar uma diminuída nesse gasto e colocar em outro. Então, como você disse, são pequenas decisões que a gente vai tomando, às vezes por impulso, né, muito ligada com as emoções, que a gente pode racionalizar mais e trazer mais para esse lado do planejamento e se conscientizar disso no nosso dia a dia, né? Muito bem, deixa eu fazer um rápido intervalo, a gente vai para as conclusões em seguida. Nós estamos conversando aqui com a Ana Clara Guiar, especialista em educação financeira da Serasa, e Gabriel Hamster, advogado e professor especializado em direito do consumidor, integrante da OAB, da Comissão da OAB de Direitos do Consumidor. A gente faz um rápido intervalo nesta terça-feira de Carnaval, programa especial para você se reorganizar e começar o ano bem depois do Carnaval. Finanças pós-Carnaval. Em seguidinho a gente volta sempre em nome de Banrisul, aqui na RDC TV.
De volta com o nosso Cruzando as Conversas aqui na tela da RDC TV, falando sobre finanças pós-carnaval. Estamos ajudando os nossos telespectadores a reorganizarem agora, a partir da quarta-feira de cinzas, a partir da semana que vem, a encarar a vida de verdade. E não que a gente não tenha já trabalhado, não tenha procurado pagar suas contas, ganhado dinheiro em janeiro e fevereiro, mas é sintomático sempre a data, né, depois do carnaval, e a gente está justamente recebendo a Ana Clara Aguiar, especialista de educação financeira da Serasa, e o Gabriel Hamster, que é advogado, professor, integrante da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB, para dar dicas e orientações. Sempre em nome de Banrisul, nós cruzando as conversas. E lembrando que daqui a pouco... Não, vou dar agora. Segura um pouquinho aqui os nossos convidados. Vamos lá. O código do consumidor para você... O código do consumidor, não. O código do consumidor é que nós estamos falando no programa todo aqui. O código do assinante RDC Play. Você quer ser um assinante RDC Play? Baixa o aplicativo. Tanto na Smart TV, quanto também no seu celular, seja iPhone, seja Android. Você baixa lá na lojinha de aplicativos e você vai ter a programação da RDC TV direto no seu celular, na sua Smart TV, de graça, qualidade digital, em qualquer lugar do mundo. Mas para ter uma assinatura de filmes, séries, shows e eventos, você faz uma assinatura premium. E o código de desconto vai aparecer aqui na tela, é o meu nome, Renato. É muito fácil, bota Renato, 40% de desconto na hora, baixa o preço em 40% para você levar o RDC Play, para você baixar e ter a assinatura completa com uma plataforma de produtos para toda a família. Muito bem, quero pedir as conclusões finais, um fechamento, orientações finais para os nossos telespectadores poderem, quem sabe, começar um ano um pouquinho, respirando um pouquinho melhor, né? Ana Clara Aguiar, o que tu podes dizer para fechar o nosso programa, Ana? Bom, em resumo de tudo que a gente falou, o principal é ter organização, achar uma maneira melhor que seja para você ter ali uma visão boa sobre o seu orçamento. Então, a gente consegue muitas coisas a partir de organização pessoal de finanças, né? E tratar esse assunto com mais carinho, com mais atenção na vida, que só vai fazer bem para todo mundo. E queria convidar aí as pessoas a baixarem o aplicativo da Serasa para verem se tem ali alguma dívida, que esse é o primeiro passo para ter uma vida financeira mais saudável, e também convidar as pessoas a olharem os nossos conteúdos gratuitos que ensinam aí sobre finanças básicas. Temos o nosso curso financeiro de finanças básicas, só procurar Serasa Finanças Básicas, que vai ter ali um curso totalmente gratuito, com certificado. Temos também nosso canal no YouTube, Serasa Ensina, com vídeos que ensinam a população a tratar desse assunto de uma maneira descomplicada, né? E que prestem atenção mais na vida financeira, porque só tem benefício. E agradecer também pelo espaço.
Cruzando as Conversas. Oferecimento Tag Banrisul. Sem taxa de adesão, curta o verão e passe direto na fila do pedágio.